Aleluia, glória a Deus. Curva a tua cabeça. Em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graça, Pai. Nessa tarde abençoada, esse momento precioso, Pai, de estarmos na tua presença, Pai, buscando a tua face. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, colocar diante do Senhor, apresentar diante do teu altar cada vida aqui representada, Senhor, cada família aqui representada. Que o Senhor possa, Pai, nesta tarde, Pai, aguçar, Pai, os nossos ouvidos a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai,
trazer entendimento, cura, transformação, libertação, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra nessa tarde seja uma palavra de acalanto, de refrigério para nossas almas. Que nós possamos, Pai, nesta tarde, Pai, receber curas nas nossas feridas, Pai, em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção sobre o pregador desta tarde, pastor Temer, que está conosco aqui, Pai, em nome de Jesus. O Senhor possa abençoar, Pai, o pastor, o anjo desta casa, os provedores desta casa, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor amado, na certeza, Pai, de que tudo aqui será para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos e agradecemos em nome do Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Pode sentar, irmão. Glórias a Deus. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Uma alegria estar aqui de novo. Achei a casa meio vazia. Muita gente meteu o pé aí, né? Isso é bom. Temos responsabilidade também de pessoas. Amém. Aleluia. Irmãos, eu queria falar com vocês hoje sobre servir a Deus. Eu já sei, eu já declarei isso na vida de muitos aqui, que muitos serão levantados por Deus para servir a Ele. Amém? Eu sempre digo isso e é algo que eu sinto no Espírito. Muitos de vocês estão aqui por um propósito. E eu sei que é muito difícil falar em propósito quando a gente está passando por um momento de dificuldade. Mas eu tenho aprendido em Deus e por Deus, que todas as vezes que Deus permite algo que para nós é uma aparente destruição, muitas vezes é Deus querendo trabalhar em nós algo que é necessário para que a gente cumpra o propósito dele nas nossas vidas. Amém, irmãos? Você devia receber isso em nome de Jesus. Porque senão esse momento aqui de dificuldade vai ser só um momento de dificuldade. Mas se você tratar esse momento de dificuldade como algo preparatório da parte de Deus, você começa a encarar esse período aqui de forma diferente. E aí esse período passa a ser uma universidade, uma faculdade, para que você se encha dele e possa cumprir o projeto dele nessa terra. Amém, irmãos? Amém. Eu queria que você lesse comigo Hebreus capítulo 12, do versículo 18 até o versículo 29. Hebreus 12, 18. Diz assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: e estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque senão escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia. Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Ah, irmãos, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia.
Irmãos, uma das maiores tragédias que a gente vive, e eu já falei isso aqui algumas vezes, eu quero reforçar, porque é uma verdade. É a tragédia da igreja que se diz igreja moderna. E nós precisamos lembrar que quando nós estamos reunidos em grupo aqui, com a palavra de Deus aberta sobre a mesa, nós também somos uma igreja, amém? Amém. Somos uma igreja. E o maior perigo da igreja, inclusive dessa igreja aqui, é achar que a gente pode fazer algo em nome de Deus de qualquer maneira. É achar que a gente pode ser um crente só da boca para fora. É achar que eu, porque estou aqui isolado dentro de um ambiente seguro, porque aqui é um ambiente seguro, é ou não é? Eu estou de fato seguindo aquilo que Deus tem para mim. E a grande verdade é que o objetivo de Deus não é só nos livrar da condenação eterna. Lembrando que o plano de redenção era justamente esse. Quando Deus se esvaziou da sua glória e se entregou naquela cruz por mim e por você. E isso pagou a nossa conta. Então nós não temos mais, nós que estamos em Cristo, não temos mais condenação sobre nós. E essa é uma excelente notícia. Porque só Jesus poderia pagar essa conta. Amém, irmãos? Amém. Só que é muito pobre a gente pensar que todo o trabalho de Deus nas nossas vidas parte do princípio de que Ele simplesmente quer nos livrar do inferno. Essa é uma verdade. O objetivo do plano de redenção foi livrar os filhos do inferno. Traçar um caminho de volta de alguém que estava morto em delitos e pecados para um caminho de reconciliação com Deus. E isso é inquestionável. Mas na minha visão isso é muito pequeno. Isso é pouco. Eu entendo que o que Deus quer de nós mesmos é que a gente, diante de uma vida rendida a Ele, porque estamos rendidos ao Espírito Santo, agora nós podemos ser usados por Ele para resgatar tantas outras pessoas. Sabe, irmãos, a gente carrega o Espírito Santo. Quem crê em Jesus, antes de voltar aos céus, Ele disse: eu irei, mas deixarei o Espírito Consolador, o meu Espírito em vós. E é através desse Espírito que a gente consegue dizer não para todas as nossas vontades, porque a gente entendeu que a gente carrega algo da parte de Deus. Mas a gente não pode fazer isso de qualquer maneira. E infelizmente muitas pessoas acham que intimidade é o mesmo que ser irreverente diante de Deus. E não é verdade. Não é porque você tem intimidade com o seu pai que você o desrespeita. Estou falando aqui na relação natural, pai e filho. Quem tem pai vivo aqui? Quase todo mundo. Eu tenho pai vivo. E eu estou sempre em contato com o meu pai, de forma intencional. Sempre que eu posso, eu convido ele para estar junto. Levei ele para morar perto de mim, para poder ter esse relacionamento com ele. E eu tenho uma intimidade muito grande com o meu pai. Mas não é porque eu tenho uma intimidade muito grande com o meu pai que eu deixo de respeitá-lo. Você está me entendendo? E por que é que nessa relação minha com Deus eu tenho esse comportamento? Sendo que Deus é Pai, e é o Pai, com O maiúsculo, com P maiúsculo. Por que é que eu acho que eu posso tratar Deus sem a devida reverência, sem o devido respeito? Então eu entendo que muitos de nós, infelizmente, esquecem que Deus é Pai, mas Ele continua sendo Rei. Eu vou repetir, irmãos. Deus é Pai, mas Ele continua sendo Rei. E nós não podemos esquecer disso. Porque senão a gente fica num discurso de que Deus é amor. E aí a gente esquece que é nessa relação de Deus amor, Ele requer de nós santidade. A gente começa a confundir que porque existe a graça, não precisa ter mais o temor. Deixa eu te falar algo.
Todos os dias nós temos oportunidade de fazer coisas erradas. Todos os dias. Todos os dias. Quando eu chego no meu escritório de manhã e eu aperto o elevador, tem uma mulher bonita dentro, eu tenho a chance de fazer coisa errada. É ou não é verdade? Claro que tem. E parece que quanto mais você caminha em santidade, mais você é tentado. Nós falamos muito entre nós, do nosso grupo lá, do Mevanta Baté, agora quando a gente tem nome de igreja, né? A gente fala muito entre nós que quanto mais a gente avança nas coisas do reino, maiores são as dificuldades do mundo. Às vezes a gente tem a impressão seguinte: olha, eu vou trabalhar para Deus, eu vou fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer, e aí a minha vida vai ser um mar de rosas. Não, irmão, não é assim que funciona. Quanto mais você caminha na direção de Cristo, mais difícil fica a sua caminhada. Porque o inferno se levanta. E aqui tem um princípio que eu aprendi com o meu pastor, o pastor Luiz, e eu quero ensinar para vocês. Quando a gente faz algo para Deus e a gente aumenta o nosso nível de dificuldade, a gente tem a mania de dizer que é retaliação. O diabo está me retaliando. Isso é quase um padrão popular. Mas a verdade é que quando você está fazendo algo para Deus com o coração no lugar certo, ou seja, pelo Espírito, simplesmente porque você está obedecendo, não porque você quer alguma remuneração, alguma recompensa em função disso, o diabo não pode te tocar. Não pode, ele não tem permissão. Ocorre que enquanto mais a gente caminha em direção à luz, mais as trevas se levantam. E isso não é retaliação, porque filhos de Deus não podem ser retaliados pelo inimigo. Isso é oposição. É o inferno se levantando, se opondo ao que você está fazendo para o reino de Deus, para desviar a sua atenção. E porque o inferno se levanta e as dificuldades aumentam, você acaba, se não tiver com a fé muito fortalecida, abandonando a sua fé. Está me entendendo? Amém. Por que vocês estão quietos? Está frio? Amém, irmãos? Amém. Amém. E Hebreus 12, que a gente acabou de ler, ele corrige esse desequilíbrio. E ele traz isso expresso, dizendo sobre uma diferença entre o Sinai e Sião. E o autor de Hebreus, ele faz essa comparação. No Sinai, depois você pode ler lá, Êxodo 19. Ele traz a figura do fogo, dos trovões, do tremor, do temor diante daquela manifestação. E o Sião fala sobre a nova aliança, sobre a graça, sobre o acesso, sobre a reconciliação, sobre todo esse plano de Deus de se reconciliar conosco, ainda pecadores. Amém? Amém. A nova aliança removeu, nos tirou do caminho do inferno. Deus se esvaziou da sua glória, se entregou naquela cruz, e o sangue derramado nos limpou, nos purificou de todos os nossos pecados. E aí perante nós não é mais possível nenhum tipo de condenação, porque estamos em Jesus e Ele pagou essa conta. Ocorre que a nova aliança não removeu a santidade de Deus. E é aqui que muitas igrejas, e nós como igreja, estou falando essa crítica para nós mesmos aqui, ó. É nesse lugar que muitas vezes a gente entra. A gente acredita que porque a gente foi salvo do inferno, e porque isso é graça, favor e merecido, está lá em Efésios 2,8, a gente não precisa ter um caminho de retidão. E à medida que a gente vai caminhando fora desse caminho de retidão, fora desse caminho de temor, fora desse caminho de tremor diante de Deus, a gente vai relativizando o pecado. E aí a gente começa com coisas pequenas. Ninguém peca grandão. É ou não é verdade? São coisas pequenas, vai aumentando. Como é que a gente entra na droga? E eu posso falar porque eu entrei em algum momento da minha vida. Começa pela bebida. É ou não é? Você conhece alguém que, primeira experiência com crack, por exemplo, estava tomando água mineral? Não estava, né, irmão? Ele começa como? No bar.
Começa a tomar cerveja, uma cachaça, cheira um pó, e aí aquilo ali já não faz mais a cabeça dele, daqui a pouco alguém oferece um crack e o cara se perde. É ou não é assim? Claro que é. E no pecado o caminho é a mesma coisa. Então quando eu entendo que eu estou salvo pela graça, mas eu começo a relativizar o pecado, pouco a pouco eu vou deixando esse aspecto de santidade de lado, e eu começo a entrar em pequenos pecados. E aí eu já não sou mais viciado, amém? Porque eu participei de uma comunidade terapêutica, saí limpo, estou fora do caminho das drogas. Mas aí eu ponho o pé para fora e eu começo a relativizar a minha vida devocional, a minha vida de santidade, a minha vida de busca pelas coisas do alto. E aí na segunda semana eu já estou mentindo para minha esposa dentro de casa. Falo que vou trabalhar e não vou. E aí depois da mentira, eu já começo a andar no caminho errado, já estou naquelas más companhias, já comecei a ir no bar de novo. E aí eu já estou bebendo um negocinho aqui, outro ali, mas longe das drogas. Só que à medida que o tempo vai passando e eu vou me ficando cada vez mais distante do meu caminho de santidade, o meu homem interior vai brotando dentro de mim de novo. Vai botando as garrinhas de fora, eu vou ficando distante das coisas espirituais, alimentando só a minha carne, e aí eu caio. Então a gente precisa entender, irmãos, que Deus não mudou quem é. A graça não elimina a reverência. A graça não pode nos tirar do caminho de santidade. E é exatamente isso que Hebreus ensina. A graça produz em nós. Se nós queremos nos dizer alguém salvos, nós precisamos ter o coração cheio de gratidão a Deus. E se eu tenho um coração grato a Deus, irmãos, eu necessariamente tenho uma conduta de reverência diante dele. Eu não posso dizer que eu sou grato pela vida do Cadu na minha vida, e quando ele vira as costas eu falo mal dele. Eu não posso dizer que eu sou grato pela vida dele, e eu olho para a esposa dele com um olhar carnal. Não posso. Porque senão não está batendo, não está tendo compatível, não está sendo compatível o amor que eu digo que eu tenho por ele, como meu amigo, como meu irmão, como alguém que eu sou grato. Mas eu já estou relativizando a minha santidade diante dessa relação. E ao contrário do que se pensa, santidade não é só na relação com Deus. Porque a santidade ela é manifesta nas relações interpessoais aqui, ó. Eu tenho a oportunidade de cobiçar as coisas que ele tem. Eu tenho, irmãos, porque naturalmente a gente é mau. Mas porque o Espírito Santo habita em mim e eu caminho em santidade, quanto mais ele conquista, mais eu oro para ele conquistar. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou nutrir um sentimento de inveja, porque isso não cabe mais no meu coração que agora é santo. Você está me entendendo? Glória a Deus. Eu estou pegando exemplos aleatórios aqui e usando ele porque somos amigos. Mas a gente precisa entender o nosso caminho. E o versículo 28 do capítulo 12 de Hebreus, ele fala: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. E se a gente vai pesquisar o que significa reverência, no original, que é aidos, significa respeito profundo, sentimento de honra. Irmãos, numa relação que você está caminhando em santidade com o seu irmão, você tem que ter um sentimento de honra nessa relação. Você vai enaltecer a pessoa. Você vai ter um sentimento de honra com Deus. Você não vai se colocar em situações de vulnerabilidade, porque você não quer desrespeitar o Deus que te resgatou das trevas. Não é porque tem alguém olhando, não é porque a polícia pode pegar, não é porque podem saber que você roubou alguém. Não, o Espírito Santo sabe. E aí você não quer caminhar por aí. Então reverências também significa humildade diante de alguém que é superior. E aqui é um princípio espiritual muito importante de quem é salvo de verdade. Quanto mais a gente entende esse favor de Deus na nossa vida, mais respeito a gente tem diante disso. É um respeito na relação, irmãos. E isso vale para as nossas relações pessoais, como por exemplo pai e filho. Porque quando eu olho meu pai hoje, no final da vida dele, meu pai tem, na melhor das hipóteses, mais 15 anos de vida, vai.
a falar que ele vai chegar nos 90 anos. Eu tenho que lembrar tudo aquilo que ele fez de renúncia em favor da família dele. E eu, como parte da família dele que agora constitui a minha, eu preciso olhar para essa pessoa no final da sua vida e ser grato, sim ou sim? Mas como que eu vou, de fato, manifestar a minha gratidão? Sendo intencional na relação com Ele. Por isso que a nossa relação com Deus é da mesma forma. Deus operou um milagre na minha vida, irmãos. Ele me tirou do caminho mau, me resgatou do inferno e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estava morto em delitos e pecados e eu ia ser condenado e minha vida era uma desgraça. E aí eu tive um encontro com Jesus e Ele transformou meu caminho. E aí eu pego esse favor, essa graça imerecida e vou ter uma relação com Ele, aonde eu deixo Ele de lado, aonde eu começo a relativizar pecado, aonde eu não luto contra as minhas mazelas. Eu já compartilhei várias vezes aqui como que Deus vai trabalhando em nós as nossas incoerências. Começa pela coisa mais difícil, talvez a droga, depois a bebida, depois a imoralidade sexual, depois a pornografia, depois a mentira, depois o engano. É ou não é assim? Deus vai aprofundando, porque Ele quer a gente cada vez mais parecido com o Filho dele, que é Jesus. Então toda a caminhada de Deus após o nosso resgate do inferno é nos fazer cada vez mais parecidos, atingir a estatura do varão perfeito, como diz a Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Então a gente não pode sair desse caminho. E aí quando eu compreendo o quanto custou esse resgate, esse meu resgate do inferno, que foi a morte de um inocente, a gente não trata mais a presença de Deus como algo qualquer. Por isso que existe um louvor que me marca muito, que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Por quê? Porque é verdade. Quando a gente vem aqui, debaixo de uma palavra, obedecendo a Deus de fazer algo que Ele mandou fazer, foi Deus que mandou a gente estar aqui. E a gente tem um momento de oração, e a gente entra aqui no mover do Espírito, e Deus dá uma palavra direcionada para alguém. Eu já tive essa experiência aqui várias vezes. Coisas que eu não tinha como saber. Alguém aqui já recebeu uma palavra assim minha? Eu não tinha como saber, eu não conheço sua vida. Foi o Espírito Santo que falou. E você entender que é o Espírito Santo falando com você, você entender que o Criador do Universo, o dono de todas as coisas, falou com você, cara. E você quer receber a palavra, Deus falou com você também. Ele só me usou. Mas quando você entra nesse lugar de ser usado por Deus, que você sabe que é o Espírito Santo que te usou, cara, que sensação maravilhosa, cara. Porque é Ele, cara, é Ele, é o dono de todas as coisas, é o todo-poderoso do universo, é o cara que deixa esse oxigênio no ar aqui para a gente poder respirar, é o cara que construiu a máquina mais perfeita que existe, que é o corpo humano, de um motor que vai bater aqui 90, 100 anos e não falha. Vocês sabem o que é isso? O cara que criou tudo isso se dá o trabalho de chegar no seu ouvido e falar assim: fala para aquele filho meu lá, isso. Cara, entrar nesse lugar é maravilhoso. E assim, não tem droga, não tem álcool, não tem imoralidade nenhuma que te leva nesse lugar, irmão. Não tem nada que se assemelhe a isso. Mas para isso é necessário a gente manter o temor do Senhor. Porque é esse temor que nos dá a sabedoria, irmãos. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Então, quando eu sou resgatado das trevas, eu sou transportado para o reino de Deus, e eu entendo o valor disso, desse feito de Deus na minha vida, eu preciso manifestar temor a Deus, porque eu sei que Ele é real. E se eu sei que Ele é real, todo o resto é real, irmão. A Bíblia não é um livro de histórias, a Bíblia é um livro de realidades.
coisas que aconteceram e coisas que vão acontecer. E está se cumprindo um monte de profecias, vocês estão vendo. Guerras, rumores de guerras. Tem muita gente que aposta aí que Jesus volta nos próximos 10 anos. E quer saber? Eu também acho. Mas é só um palpite, porque a Bíblia não deixa claro. De todo modo, nós sabemos que um dia isso vai acontecer. Seja porque Ele voltou para se encontrar com a gente, ou porque a gente morreu para se encontrar com Ele. E eu não sei você, irmão, eu não quero ir para o inferno. Nem de blues eu gosto. Agora você imagina você passar a eternidade ardendo num lago de fogo e enxofre. Então nós precisamos entrar nesse lugar de temor, irmãos. E temor no original significa justamente reverência profunda. É o reconhecimento da majestade divina. Então o temor não é um pânico. O temor que eu tenho não é terror, não é medo. E eu não vim aqui pregar para vocês terem medo em relação a isso. Mas é para vocês terem a consciência plena da grandiosidade de Deus. Esse Deus que se digna, que se movimenta na nossa direção, que estende a mão, e a gente cai e Ele está com a mão estendida, e a gente escorrega e Ele está com a mão estendida, e a gente erra de novo e Ele está com a mão estendida. Ele arrumou vaga 10 vezes e você desistiu e caiu de novo, e Ele arruma vaga de novo. Mas até quando, irmão? Até quando Ele vai te dar essa oportunidade? Muitas vezes eu me pego conversando com o pastor Cadu sobre isso. Eu falo, cara, Deus já me livrou de tantas as coisas. Eu podia ter morrido de overdose tantas vezes. E todas as vezes que eu penso nisso, vem uma sensação errada de que eu perdi muito tempo da minha vida. O pastor Cadu falou isso ontem na live. Eu até falei, mandei um comentário lá para ele. Deixa eu te falar, você não perdeu ano nenhum da sua vida. Recebe, irmão. Sabe por quê? Você passou o que você tinha que passar. Para você estar exatamente onde você está hoje. E o que importa não é o que passou. O que importa é o que você vai viver daqui para frente. A partir do momento que você teve um encontro com Jesus, que de fato você se colocou em temor diante dele. De fato você entendeu a reverência que você tem que ter com o seu Pai. Como que você vai viver daqui para frente? Porque agora sim, depois que você teve um encontro com essa verdade, se você continuar no caminho mau, aí eu posso dizer para você está perdendo tempo da sua vida. A gente não é culpado pelo tempo da nossa ignorância, irmão. E sabe, eu estou convencido que Deus permite algumas coisas para que a gente tenha lugar de fala. Sabe, talvez se eu viesse aqui pregar para vocês algo que eu nunca sonhei na minha vida, ser pastor, muito menos plantar uma igreja, mas eu não tivesse tido experiência com drogas, talvez vocês olhariam para mim e falariam assim, pô, esse cara está falando que dá para sair, mas ele não sabe o que é a fissura da droga. Acredite, eu sei. Então eu acho que Deus permite, eu acho não, porque quem acha não sabe. Eu tenho certeza que Deus permite determinadas situações para que a gente crie o couro da espessura necessária para aguentar o projeto que Ele tem. Então não desperdice. Não desperdice a oportunidade de entender o que tem sido falado aqui nesse tempo todo. E entre nesse lugar que Deus já tem pronto, irmãos, para você. Deixa eu te falar, Deus já sabe a contagem dos seus dias. Ele já sabe tudo o que vai acontecer daqui para frente. Ou você se alinha com isso e ganha muito tempo, ou você continua andando fora do caminho e vai atrasar muito o que Deus tem. E deixa eu te falar, é uma desgraça entrar nesse lugar. Porque aí eu perco o temor e a minha sensibilidade espiritual desaparece. Olha o que diz em Atos 5, do versículo 1 em diante. Atos 5, 1. Mas um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade
e reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Diz-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Irmãos, qual foi o problema de Ananias e Safira aqui? Não foi deixar de dar tudo. Existiam 2 filas, irmão. Existiam 2 filas nessa época. As pessoas iam até os pés dos apóstolos e doavam o que elas tinham por livre e espontânea vontade. Elas não eram obrigadas a isso. E tinham pessoas que doavam tudo, mas tinham também pessoas que doavam só uma parte. O problema de Ananias e Safira foi dizer que estavam doando tudo, entraram na fila do tudo, quando na verdade elas só estavam doando uma parte. Qual é o ensinamento desse texto para nós? Não diga para Deus que você está disposto a entrar na fila do tudo, se de fato você não está disposto a entregar tudo. Irmãos, isso é muito importante você entender. Deus não quer que você minta para Ele. O problema aqui não foi o recurso, o problema aqui foi a mentira. Foi o engano. Então, quando eu tenho uma tentação e está muito difícil, eu não preciso fazer cara de santo na igreja, cara de santo com o meu irmão. Não, irmão. Confesse a sua tentação para o seu irmão, que você não tem que confessar o seu pecado. Se você abrir a sua boca e colocar em cima da mesa, não deixar nada escondido para Satanás não usar contra você, ele não tem poder sobre a sua vida. Então nós não podemos tratar Deus, irmãos, como algo comum, ordinário. A relação com Deus tem que ser uma relação transparente, de entrega. E o grande problema deles nesse texto aqui foi exatamente a falta de temor. O marido mentiu para o Espírito Santo e a esposa repetiu a mentira. Só porque ela não viu o marido morto, senão talvez ela não mentisse. E é esse nível de consciência, irmãos, que nós precisamos entrar. Porque é quando a minha consciência espiritual, dessas leis espirituais, desses princípios espirituais enfraquece, que meu homem natural coloca para fora, se coloca para fora. E aí o pecado que é pequenininho vai ficando cada vez maior. E quando eu vejo pouco a pouco, eu estou totalmente distante do temor da presença de Deus. E eu já nem acredito mais. Será que Jesus mesmo é verdade? Como é que pode eu receber aqui uma palavra que eu vou pregar nas nações, se eu estou dentro de uma casa de recuperação e quando eu sair não tem nem para onde ir? E sabe por que não vai se cumprir? Porque você mesmo não acredita. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando você receber uma palavra, recebe ela, irmão. Meu Deus. Você tem que ser o primeiro a acreditar quando um homem de Deus libera uma palavra na sua vida. E essa palavra, para ela ter eficácia, para ela ser efetiva, ela tem que ter embasamento bíblico. E pode olhar, todos os grandes personagens da Bíblia, que foram poderosamente usados por Deus, eles foram usados depois de uma palavra. É ou não é verdade? Quando Deus mandou Abraão sair da casa dele, da terra dele, perto da parentela dele, ele ia ser pai das nações. Ele já era? Não.
Quando Jesus usou a vida de Pedro, ele falou assim: a partir de hoje você deixa de ser pescador para ser pescador de homens. Ele já era um pescador de homens. Pode notar que em todos os momentos essa chave só muda depois de uma palavra liberada. Quando Jesus chegou para Mateus na coletoria, só olhou para ele e falou: siga-me. Ele era um cara mal visto entre os seus colegas. Alguém que trabalhava para o governo arrancando dinheiro do povo de forma desonesta. Mas ele recebeu uma palavra. E talvez hoje seja o dia de você entender a palavra de Deus sobre a sua vida. Mas é só o temor que pode te manter nesse caminho, irmãos. Se você não tiver temor diante disso, a palavra não tem eficácia. E aí o problema não é o do profeta. O profeta liberou a palavra errada. Não. O problema é que você não recebeu a palavra no Espírito. E porque você não recebeu a palavra no Espírito, você está andando em desacordo com esses princípios. E aí onde falta temor, irmãos, não tem graça. Não tem favor. O favor de Deus na nossa vida não é só para mudar o nosso destino de condenação, não é. O favor de Deus é para cumprir tudo aquilo que Deus tem. Amém. A mesma graça que salva é a graça que cumpre uma palavra liberada. Amém. É por graça, irmão. Não pode ser por força humana. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Qual é o princípio, irmãos? De novo, está falando da nossa responsabilidade em função da graça que recebemos. Então o temor aqui é fundamental, é o temor que vai nos proteger, é o temor que vai nos manter conectados à videira verdadeira, mesmo fora desse ambiente aqui. Vocês não vão precisar mais ser controlados por monitores, por regras da casa, não, irmãos. Tem um pai olhando para você do céu, acompanhando cada passo seu, cada reação sua, cada ação sua, como você lida dentro da sua casa, como você lida com o dinheiro, como você lida com as suas incoerências. Ou vocês acham que a gente aqui não tem dificuldades? Muitas. E Deus vai refinando, Deus vai passando no fogo, e vai limpando, e vai nos mostrando, e às vezes Ele permite que a gente dê umas escorregadas, só para Ele mostrar que a gente tem que ser dependente. Se a gente se desconectar de Deus, irmãos, não tem solução. Não existe. Na nossa carne não habita bem algum. O mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Naturalmente é assim que funciona. Então eu preciso ter temor diante de Deus. A Bíblia diz, e nós precisamos lembrar, que Deus é fogo consumidor. A Bíblia não diz que Deus era fogo consumidor. A Bíblia diz que Ele é. Então, na nossa jornada, irmãos, nós precisamos entender que tudo aquilo que não pertence a Deus vai sofrer diante do fogo. Mas tudo aquilo que foi dado por Deus na nossa vida vai ser refinado diante do fogo. Dá para entender isso? Você quer receber o fogo de Deus essa tarde? Glória a Deus. Então eu queria convidar de você vir aqui na frente. Eu e o pastor Cadu queremos orar por você, para que você retome esse movimento de temor diante de Deus. Não por palavras humanas, não por medo, mas por temor. E temor é muito diferente de medo. Temor remete a respeito, reverência. Mas eu não queria que você ficasse em pé aí, não. Eu queria que você se jogasse. Se você não pode ficar de joelho, se coloca deitado aí, do jeito que você quiser. Mas deixa o Espírito Santo falar com você. Aleluia.
Aleluia. Deus bendito, poderoso, santo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Meu Deus, a glória, aleluia. Aleluia. Cheio, caralabaço. Glória a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai. Colocamos o Senhor dentro do Senhor, Pai. Ele precisa. Deixa essa palavra ministrada, Senhor, nos corações, nas mentes, eles possam ser revestidos da tua graça. Pai, eu creio, Senhor, na bênção. Quem é como tu, Ser cheio do Espírito Santo. Jesus? Da graça de Deus, do poder de Deus. Não há ninguém além de ti Possa posicionar de uma que forma manso. para receber do Senhor, Pai. O favor que o Senhor tem para conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor, Pai. Colocamos diante do Senhor a vida desses homens, desses irmãos, Senhor. Que tanto, Senhor amado, o Senhor ama, Deus, a ponto de Deus, o Senhor pensá-los daquele mundo de trevas, Pai, e trazer aqui. Quero, Deus, em nome de Jesus, abençoar cada um desses meus irmãos. Que o Senhor possa, pela tua graça e tua misericórdia, derramar, Pai, uma unção de alegria, uma unção de cura e transformação sobre a vida dos meus irmãos. Por favor, merecido Humilde assim, Pai, segundo o coração de cada um, o Senhor venha, Pai, de encontro à necessidade daquele que clama o coração dos teus filhos nessa tarde. No nome de Cristo, Pai, no nome de Jesus. Que a mente seja transformada, o corpo seja curado, a alma seja curada, as cicatrizes do Espírito sejam cicatrizadas, feridas. quem é como tu, Só o Senhor tem poder, Pai. Jesus? Não há ninguém além de ti que é manso e humilde assim. Não há ninguém. Oh, aleluia, Jesus. Que eu possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do teu filho, Pai, fazer restauração, Pai. Meu Deus, quebrar as cadeias, correntes, os grilhões, Pai amado, que amarraram dos seus filhos, e peguem eles de crescer diante do Senhor, Igual a de crescer na graça e no conhecimento de Deus, Pai. Nós, Pai, em nome de Jesus, nós sacerdotes, nós abençoamos nessa tarde. Eles possam, Pai, ser transformados, curados, Pai. Sua mente seja transformada. como tu, No nome de Cristo Jesus. Jesus. Terá o teu poder, tua graça, tua misericórdia. Não há Nós ninguém declaramos, Senhor amado, além que a bênção do de Senhor é ti que enriquece e acrescenta que é manso e humilde assim. venha com a cura, Senhor, a libertação e a transformação Não verdadeira. há ninguém igual a Que o Espírito ti. Santo traga revelação, Pai. Mas cair, Deus, as escamas dos olhos, Pai. Para que eles possam enxergar, Pai, a propósito, aquilo que o Senhor tem para eles, o teu plano perfeito, a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos, Pai, o espírito da desobediência, Senhor. O espírito do sofismo, a mentira do diabo sobre a vida deles. Venha, Deus, fazer uma redoma de fogo em volta de cada vida aqui, Senhor, nesta tarde. Senhor, vem, Pai, em nome de Jesus. Derramar, Pai. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu,
Jesus, não há ninguém além de ti que mais. No nome de Jesus de Nazaré, nós declaramos a bênção do Senhor, Pai, sobre cada irmão, sobre cada um. Todo louvor e adoração, Senhor.